vezes vai diversificar, ouvir outras pessoas que não do segmento político, mas o programa é basicamente focado na política nacional, estadual e principalmente municipal. E Daniel, nós estamos aí entrando no segundo mês do mandato do novo prefeito Douglas Mello. É um período de mudanças, o Douglas veio aí com apoio, com a chancela do ex-prefeito Duílio de Castro, mas logicamente que ele, Douglas Mello, tem o seu jeito próprio de governar. Já dá para avaliar, Daniel, ou ainda está cedo para a gente tecer algum comentário a respeito desse novo governo? Ô Juarez, o Douglas é um moço jovem, 40 anos, começou sua carreira política com seus 28 anos, 2 anos vereador em Sete Lagoas, 10 anos deputado estadual. Não foi a primeira vez que ele concorre à prefeitura de Sete Lagoas, das outras vezes foi infeliz e seria infeliz novamente sem o apoio do Duílio, não só do Duílio, e principalmente à frente de partidos com seus candidatos a vereadores, principais cabos eleitorais de um candidato a prefeito. A gente torce, claro, para um governo promissor, um governo próspero, você entendeu? Eu não posso dizer que hoje, dia 10 de fevereiro, se a gente pode avaliar com tamanha margem se o governo vai ser ruim ou bom. Inicialmente, eu como analista político, com uma experiência política que a gente tem, os primeiros atos, no sentido positivo que eu falo, no sentido construtivo, os primeiros atos são negativos. Porque, vejamos, Douglas estava deputado, compromisso com várias cidades da região da Marve, compromisso com prefeitos, com vice-prefeitos, enfim. E, no se tornar prefeito eleito, na posse, ele trouxe, o que chega nos nossos ouvidos, ele trouxe de algumas cidades pessoas para trabalhar no governo, para participar do governo. Ele trouxe de Belo Horizonte algumas pessoas que estavam com ele no gabinete. Não sou contra o ato, não sou contra essas pessoas de forma e maneira nenhuma. Só que precisa-se que ele tenha conotação consigo mesmo, que ele não pode virar as costas, ele não pode simplesmente não convidar aquelas pessoas, aquelas lideranças políticas que o ajudaram a chegar à Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Haja visto que cada partido político que ali estava, naquele grupo, o apoiando, cada candidato dentro do seu particular, de alguma forma, ele pode contribuir com o governo. Cada partido teve ali seus filiados candidatos, que tem condição, que tem perfil técnico, perfil acadêmico, para de fato, com certeza, ajudar a alavancar o governo, esse novo governo de Sete Lagoas. E não é isso que a gente está vendo. Daniel, o prefeito Douglas, ele, antes mesmo de tomar posse, ele, em algumas entrevistas, deixou claro que o seu governo teria um perfil um tanto quanto mais técnico. Você acha que é possível aliar esse governo técnico a um governo que também seja composto por pessoas oriundas do meio político? Juarez, ouvintes, para a gente que é mais acostumado, para a gente que é mais experiente no quesito político, partidário, administrativo, a gente sabe que o governo de Estado é um governo, para entender melhor, é como se fosse um governo atacadista, uma empresa de grande porte. E a gente sabe que municípios, independente do seu tamanho, já seria um governo varejista, atende lideranças,
atende presidentes de associações, federações, ONGs, agremiações, enfim, atende a comunidade geral, os seus munícipes, né? Eu não sei se no quesito político partidário essa ação do Douglas é interessante, eu não sei. Eu acho que isso pode trazer um prejuízo político partidário futuro. Porque o ex-prefeito Márcio Maroca, ele também procurou trazer esse viés, né, de um secretariado, um tanto quanto mais, diria, técnico. E eu acho que naquela ocasião houve muita controvérsia, houve muita gente que reclamou. E se a gente fizer, ouvintes do Sem Censura e convidado Daniel Salvador, um retrospecto da política sete-lagoana, o último prefeito que realmente trabalhou com lideranças políticas, que colocou em seu governo partidos políticos que estiveram na sua base de sustentação, foi o ex-prefeito Cessé. De lá para cá, o que a gente tem acompanhado é uma mudança de perfil, Daniel. Não sei se você concorda, mas o Ronaldo Canabrás já fugiu um pouco desse perfil de partidos participarem do governo. Aí veio o governo Leônio Maciel também divorciado dessa prática. Após isso, o Maroca veio com perfil, com viés de governo um tanto quanto mais técnico. Márcio Reinaldo também fez parecido com o que hoje faz o prefeito Douglas, que trouxe, naquela ocasião, Márcio Reinaldo, algumas pessoas que eram apoiadores dele enquanto deputado federal, trouxe essas lideranças para participar do seu governo. Aí voltou Leônio Maciel, continuou com aquele perfil de não participação dos partidos. O Duílio também procurou fazer um governo um pouco mais técnico, mais para o final, que ele chamou algumas pessoas do meio político para compor. E agora o Douglas também com o mesmo perfil de viés técnico. Você acha que virou uma tendência isso aí na política municipal? Juarez, ouvintes, eu acho isso um tiro no pé. Acho um tiro no pé porque se você tem experiências do passado que não foram satisfatórias, por que continuar? Por quê? Tivemos lá atrás, em 92, eleito o Múcio José Reis Júnior, que iniciou seu mandato em 93, ele fez um governo estritamente técnico. Nunca mais conseguiu voltar para a prefeitura. E assim consecutivamente. Tivemos aí o Ronaldo, que conseguiu a sua reeleição, né? Todos nós conhecemos a história, sabemos como ficou e como até está nos dias de hoje. Da mesma forma, o Maroca, né? Ouvindo pessoas de fora, ouvindo pessoas do governo de Estado. Ora, governo de Estado é governo atacadista, como eu acabei de falar. Governo municipal é governo varejista. Precisa-se que o prefeito, não digo só o Douglas, outros municípios também, é claro, precisa que esses prefeitos, eles ouçam as pessoas que estão dentro da cidade, as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas, que têm experiência política suficiente para dar ideia, aconselhar no quesito político partidário. Porque penso que, da forma que está, se continuar, é um tiro no pé. Daniel, você hoje é filiado, não é da comissão provisória, nem executiva, você é filiado ao Partido Republicano. É o partido que tem uma forte ligação com a Igreja Universal, não seria isso? Sim. Então, você hoje, na qualidade de filiado, noticia-se aí no meio político que você e algumas outras lideranças do partido estariam em contato com lideranças estaduais no sentido de dar uma remodelada do partido em Sete Lagoas. Isso procede? Meu amigo Juarez, ouvintes da Rádio Cultura, ouvintes do Sem Censura. Diga-se de passagem, eu sou um conservador de direita, eu sou pessoa de família, né?
Claro que a maioria das pessoas que seguiram as lideranças políticas passaram pelo movimento estudantil, pela política estudantil, que naquela época, com certeza, tinha seus viés da esquerda. Hoje, não só eu, como você e outras pessoas mais, quando tomam uma determinada idade, experiência da vida, começa a perceber de fato o que é e o que deixou de ser, nós então passamos a entender que o melhor caminho é o conservadorismo de direita. Nada absolutamente contra, nada pessoa e pessoas da esquerda. Temos conhecidos, temos amigos da esquerda. Na nossa campanha política partidária do ano passado, quando resolvemos então ser candidato, e que você mesmo nos conduziu até o ex-prefeito Willio, a única coisa que eu pedi é que eu não saísse candidato, que eu não fosse filiado a um partido de esquerda. Então, me ingressei ao Republicanos, partido forte a nível nacional, um partido equilibrado, né? Um partido firme, que nós entendemos que pode haver uma possibilidade da gente continuar na sigla partidária. Qual que é o nosso entendimento? Lagoas é uma cidade metrópole, é uma cidade que representa uma região, a região da Margem. Então é preciso que o Republicanos em Sete Lagoas, ele consiga, ele detenha uma conotação expressiva. Tivemos aí a eleição do vereador Tiago Santana, do nosso partido, por alguns outros motivos que não vem ao caso agora, deixamos de eleger mais um ou mais três, quem sabe, por algumas pendências, algumas falácias da direção do partido, que não se procederam. Nada contra o nosso presidente, absolutamente nada, é nosso conhecido de anos, é nosso amigo de anos, mas temos o pensamento que, para se dirigir, se gerenciar, administrar, ser de frente de um partido da envergadura do Republicanos, em Sete Lagoas, que passa para as cidades da região uma conotação política, é preciso sim que, de fato, o Republicanos em Sete Lagoas passe por transformações. E você tem buscado em Belo Horizonte esse diálogo, né, com a executiva estadual, tem encontrado boa aceitação, tem encontrado guarida nas suas reivindicações lá na capital mineira? Meus amigos, existem algumas falas no sentido que a nossa pessoa, o nosso companheiro, o doutor Cláudio Eduardo Lopes, que a gente tem ido em Belo Horizonte e procurado conversas com pessoa e pessoas do partido, seja deputado estadual, deputado federal, lideranças partidárias do partido, no sentido de tomar o partido essa comissão provisória que está. Absolutamente. Mesmo porque a palavra tomar é uma palavra muito pesada. Partido político, agremiação política não tem dono. Digamos que a agremiação tem seus filiados, e a partir dos seus filiados vem uma executiva, vem uma comissão provisória, vem um diretor. Nada de tomar partido de ninguém, porque não existe essa questão de tomar. Partido tem uma comissão provisória aí, que está publicado no Diário Oficial, que vai até dezembro, né, deste ano 2025, e o que a gente tem trabalhado junto às lideranças do partido é uma solidificação do partido, na intenção que o partido não continue da forma que ele está e que vem percorrendo aí há anos. É preciso que o partido tome conotação política, administrativa, partidária de fato.
Daniel, a gente acompanha a política há alguns anos e a gente vê que muitas vezes, com raras exceções, os partidos políticos são utilizados apenas no período eleitoral e depois permanecem em hibernação. Ficam dormindo em berço esplêndido até a próxima eleição, ou seja, até um ano antes da próxima eleição, para que aí inicie aquele movimento de filiações, de vontade de grupo, vontade de chapa. O perfil que você e seus companheiros querem para o republicano seria outro, seria um partido atuante no dia a dia e não apenas em período eleitoral? Vou voltar um pouco. Você ainda há pouco disse que o Republicanos teria uma participação da Igreja Universal. O que se observa é que a maioria dos seus filiados hoje é da Igreja Universal e que, na maioria das vezes, a direção do partido vem de dentro da Igreja Universal. A gente precisa observar que a Igreja Universal em si, ela não consegue fazer um quociente eleitoral sozinha. A Igreja Universal, ela não consegue numerar votos o suficiente para eleger o seu candidato que ela aponta sozinha. Então, o que a gente quer? A gente quer uma direção firme, uma direção coesa, de bom senso, uma direção de partido futurista. Por quê? Porque o partido ele precisa de agregar novos filiados e que esse número de filiados seja eclético. Você não pode querer colocar dentro do partido filiados tão somente de dentro da igreja, colocar o partido em stand-by, na gaveta durante 3 anos, não só o republicano, mas como demais outras siglas partidárias. Então fica parecendo que a sigla partidária só serve para se filiar, se lançar candidatos, acabou as eleições e pronto. E isso não é o nosso pensamento. A política ela é constante, ela é diária, ela é semanal, ela é mensal, ela é anual. A política não para. E política não é só candidatura. Política não é só campanha política. A política está dentro da cozinha, está no nosso banheiro, está na nossa sala, está no nosso veículo, está nos nossos animais, porque tudo que se consome em nosso país e demais outros, tudo que se faz advém da política. Advém da política. Então, o partido político, a agremiação política, no nosso entendimento, ela não pode só servir para se disputar eleições. Isso não é o nosso pensamento. Existem outros viés que a sigla partidária, ela pode vir no dia a dia do cidadão, com os seus filiados, com a sua direção, trazendo novos pensamentos políticos e trazendo novos conhecimentos para os nossos eleitores e cidadãos. Bem, esse é o programa Sem Censura, Rádio Cultura de Sete Lagoas. Nosso convidado de hoje é o produtor rural, político Daniel Salvador. Daniel, falando um pouquinho sobre o resultado das eleições proporcionais, ou seja, as eleições para vereador, a gente teve aí algumas boas mudanças, nomes novos chegando à Câmara de Vereadores, como o Theo da Ecoterapia, como o Divaldo Capuchinho, como o Leôncio Lopes, como o rapaz lá do Verde Vale, Lelé, né? Lelé do Verde Vale. Então, são novidades aí, dentre outros, né? Tivemos muitas novidades nessa última eleição. E o que você está achando assim, do primeiro contato, do perfil dessa nova Câmara? A gente viu que tivemos na gestão passada o comando firme e forte da presidência da Câmara, o nosso amigo vereador Caio Vallassi, que é um profundo conhecedor de regimento, um profundo conhecedor de direito
constitucional de direito público. E agora passamos para um outro perfil, que seria um perfil mais conciliador, que foi a condução do vereador Ivan Luiz à presidência da Câmara. O que você está sentindo, o que você está achando aí desses primeiros dias de Câmara de Vereadores de Sete Lagoas? Ouvintes da cultura, quem nos ouve, meu amigo Juarez de longa data. Juarez, são aí hoje 19 cadeiras, alguns vereadores que lá estão com experiência de anos, outros que estão agora no segundo mandato, tiveram aí um mandato passado aprendendo a legislar, né? E tivemos aí agora a eleição de novatos que vão aprender, estão começando a aprender o que é fiscalizar um poder executivo e legislar a favor do povo. Porque bonito está na Constituição que o poder emana do povo e pelo povo deve ser exercido. E quando se diz na Constituição que o poder emana do povo e pelo povo deve ser exercido, exatamente está nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, está na Câmara dos Deputados Federais, está no Senado Federal. O que precisa-se que de fato se faça é legislar e fiscalizar. Você sabe que tem vereador aí que vislumbra fazer e acontecer como se fosse prefeito, como se fosse o executor dos recursos públicos. E não funciona assim. O papel do vereador é outro, como de fato também do deputado estadual, do deputado federal, né? Então a gente torce para que essa nova Câmara tenha bom êxito na fiscalização e legislação desse novo período da Câmara e que esses novatos de fato consigam cumprir o seu real papel. Daniel, além dos 4 que eu citei, na verdade foram 8 os novatos, né? Então, quer dizer, teve uma gama de mudança muito forte na Câmara de Sete Lagoas. Você acha que essas mudanças têm origem nessa ampla divulgação que hoje a internet dá? As notícias, tudo se propaga muito rápido, né? Uma notícia hoje circula com a rapidez absurda devido à rede mundial de computadores. Você acha que a internet ainda continuará exercendo esse papel de grande influência ou aumentará até essa influência na política nacional? Juarez, temos aí agora 8 vereadores novatos, se juntaram lá com mais 2 ou 3 e dentro de uma reunião, dentro de um consenso, resolveram então eleger como presidente da mesa diretora da Câmara o Ivan Luiz de Souza. É nosso conhecido, de longa data, pessoa boníssima, do bem, né, católico, conheço um pouco, mas é preciso que, para se dirigir um parlamento do tamanho de Sete Lagoas, é preciso que se tenha autoridade, é preciso que se tenha posicionamento, é preciso que se tenha envergadura. E eu acredito que o Ivan tem condições para isso. Fazer uma presidência, dirigir uma Câmara com bom senso, com equilíbrio, com austeridade, com autoridade, dentro do equilíbrio da respeitabilidade. O meu amigo Juarez, esse quesito aí da internet, das plataformas digitais que temos hoje, vivemos aí no passado, você lembra muito bem, que tínhamos jornais escritos, tínhamos as rádios com seus programas, como até hoje, com muita modificação, depois dessa tecnologia avançada. Precisamos tomar cuidado com ela, né? Quem lê, quem publica, quem visualiza, quem assiste, precisa tomar cuidado, porque está aí as fake news. Nem tudo que publicado é pertinente.
A internet, se bem usada, é uma ferramenta que ela chega longe, né, Daniel? Ela traz muitos benefícios para uma população, para uma comunidade. Mas, se mal usada, também causa danos terríveis, né? A internet é uma inteligência sem tamanho, né? Leva ao conhecimento de todos, de todo e qualquer tipo de informação, em questão de segundos. São N publicações diariamente. Minutos, todo mundo toma conhecimento de tudo ou quase tudo. É um órgão, é uma ferramenta importantíssima, é uma ferramenta que nos traz as informações, mas devemos tomar cuidado com ela. Daniel, falando um pouco do futuro, você como observador da cena política, nós estamos aí já para o ano que vem, né, 26, para ter eleições para deputado, estadual, federal, senador, governador de estado e presidente da República. Falando especificamente de Sete Lagoas, vamos aqui para o nosso quintal, o nosso terreiro. A gente hoje, infelizmente, não tem um deputado federal. O cargo se tornou vago desde o momento em que Márcio Reinaldo, em 2012, renunciou ao seu mandato de deputado federal para, em janeiro de 2013, assumir a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Agora vivemos, a nível de deputado estadual, o mesmo dilema. O deputado Douglas Mello, em 31 de dezembro de 2024, renunciou ao seu mandato de deputado estadual para, no dia 1º de janeiro de 2025, assumir o cargo de prefeito municipal de Sete Lagoas. Sete Lagoas é uma cidade polo aqui na região da Amave, e deixou órfão toda essa região sem deputado federal, sem deputado estadual. Abrindo um parênteses aqui, Daniel Salvador, para que o ouvinte entenda a falta que faz um deputado estadual e federal, além dos recursos, né, que são carrilhados direto de Brasília anualmente, são verbas hoje impositivas, né, que o deputado tem, parece 50 milhões ano. A região da Amave está sem esse deputado federal, a região nossa está sem estadual, e eu vou me reportar, Daniel, alguns anos atrás, quando, em 1988, o então deputado estadual Sérgio Emílio renunciou ao seu mandato para iniciar essa saga de deputados que deixam mandatos para ser prefeito. Em 89, Sérgio Emílio assumiu a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. E foi justamente naquele ano de 89 que foi reformulada a Constituição do Estado de Minas Gerais. A Constituição Federal foi em 88 e necessitava o quê? Das constituições estaduais e municipais se adaptarem à Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna. O que ocorreu, Daniel? Muitos órgãos públicos que tiveram a sua redivisão de chefia acabaram por sair a sua sede de Sete Lagoas para Curvelo. Por quê? Porque Curvelo tinha representação na Assembleia Legislativa e Sete Lagoas não tinha. Sete Lagoas não tinha um deputado para brigar pela região da Amave, lá na Assembleia Legislativa. E a pujança política de Curvelo veio daí. Desde 89... Salvo me engano, doutor Viana. Não, antes do Viana era o doutor Dalto Canabrava. Isso, antes do Viana veio um pouquinho depois, nos anos 90. Então, o que ocorreu? O Dalto Canabrava, habilmente, foi fortalecendo a região de Curvelo e levando esses órgãos estaduais, a sua gerência, a sua chefia, todas para a cidade de Curvelo. E Sete Lagoas ficou a ver navios, né, sem representação. Agora, a gente se aproxima ao novo pleito. O que a gente ouve? A gente já ouve alguns
vereadores eleitos falando em sair candidato a deputado estadual. A gente teve o exemplo de 3 anos atrás, que muitos vereadores saíram candidatos a deputado e nenhum conseguiu se eleger. Houve a divisão de votos e, infelizmente, ninguém conseguiu se eleger. Você acha que pode caminhar para o mesmo efeito nocivo dessa divisão de votos? Ou você acha que o prefeito Douglas Mello, enquanto liderança política, vai conseguir a união dessas pessoas para que tenhamos um único candidato a federal, um único candidato a estadual por parte da situação e, logicamente, a oposição terá seus candidatos? Como você está vendo essa movimentação aí para a próxima eleição proporcional do ano que vem? Meus ouvintes, meus caros ouvintes da cultura, meu amigo Juarez, eu vou usar uma expressão um pouco pesada nesse sentido. Responsabilidade, consciência de responsabilidade. Vivemos um período de consumismo, vivemos um período de vaidade. Infeliz foi Sérgio Emílio Brant Vasconcelos Costa quando deixou a Assembleia dia 31 de dezembro de 88 para tomar posse como prefeito de Sete Lagoas dia 1º de janeiro de 89. Infeliz foi Márcio Reinaldo Dias Moreira quando resolveram então sair da Câmara dos Deputados para vir ser prefeito de Sete Lagoas. Eu não sei o que acontece, eu não sei o que se passa na cabeça de pessoa e pessoas com tamanha responsabilidade com a região para querer vir ser prefeito. Então, infeliz foi Sérgio Emílio, infeliz foi Márcio Reinaldo, que levou para a sua consciência, levou para cima de si a responsabilidade de deixar Sete Lagoas e a região sem um deputado federal. E digo de mesma forma, me perdoe o Douglas, me desculpe o Douglas, eu não entendo deixar a Assembleia Legislativa, deixar Sete Lagoas, a região da Mava e até mais abrangente, ainda deixar a região toda sem deputado estadual para vir ser prefeito de Sete Lagoas. Infeliz foi Duílio de Castro Faria quando, em 2022, não preparou uma liderança para ser, de fato, o candidato a prefeito, para que o Douglas continuasse na Assembleia Legislativa. Me perdoe todos vocês, não entendo, entendendo, né? Não entendo, entendendo, porque, né? Então, a responsabilidade é muita. Sete Lagoas não tem deputado estadual. Agora, quando você diz, meu amigo, em 22 tivemos alguns vereadores que queriam deixar o Legislativo Municipal para tentar uma eleição estadual. Agora, é de responsabilidade agora do nosso prefeito, liderança maior do município hoje, sentar, conversar, alinhar com bom senso, equilíbrio de responsabilidade, consciência de responsabilidade, para que se una forças para que se eleja um deputado estadual e que se eleja um deputado federal, para que Sete Lagoas volte. Eu digo é voltar, não é nem continuar, porque se tínhamos um deputado estadual e não temos mais, então não é progresso, é regresso. Se tínhamos lá atrás um deputado federal e não temos hoje, então não é progresso, é regresso. Então é preciso que as lideranças políticas da cidade, principalmente os detentores de mandato, tenham consciência de responsabilidade para que tomem cuidado com o período, com o processo eleitoral vindouro do ano 2026. Ouvinte da cultura, para que você tenha uma ideia da pungência política de Sete Lagoas, há anos atrás,
os estudiosos de política aí não vão me deixar mentir, Sete Lagoas liderava os municípios aqui da região, desde Pedro Leopoldo até Curvelo, eram todos municípios em que existia uma influência política de Sete Lagoas enorme. E essa influência foi se dissipando, foi diminuindo ano a ano, mandato a mandato, em função dos políticos de Sete Lagoas terem esse histórico de abandonarem o mandato para ocupar a cadeira de prefeito. Parece que o cara disputa a eleição de deputado, mas não de olho na cadeira dele na Assembleia ou na Câmara dos Deputados. Na verdade, o olhar principal dele é para a Praça Barão de Rio Branco. Então, ouvintes da cultura, Sete Lagoas se viu muito prejudicada nos últimos anos e eu, sinceramente, espero que dessa vez, no próximo ano, na próxima eleição, seja diferente. Sete Lagoas se encontra hoje numa posição de descrédito junto aos prefeitos da região, da MAV, porque os prefeitos não têm confiança, porque o prefeito quer o quê? Ele quer ter um estadual e um federal que carrilham recursos para o município. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Aí, a partir do momento que eu apoio você, mas eu não tenho certeza se você eleito vai permanecer no cargo, eu já fico inseguro. Será que vale a pena eu apoiar Daniel Salvador? Ele não vai largar o mandato pelo meio do caminho para ir ser prefeito de Sete Lagoas? Então, Daniel, eu não sei sua opinião, queria ouvi-la, mas você não acha que isso aí tem atrasado muito a política de Sete Lagoas e da MAV, não? Juarez, eu vou tomar para mim a responsabilidade novamente de dizer o seguinte. Vamos no quesito financeiro. Um deputado estadual não ganha mal. Um deputado no quesito financeiro, no quesito da sua autossustentabilidade de sua família, ele não ganha mal. E detém lá dentro da Assembleia outras conotações financeiras para o seu gabinete, né? Então, essa conversa, eu quero trabalhar mais para o meu município. Eu já estava trabalhando. Enquanto deputado estadual, enquanto deputado federal, ele já estava desempenhando um trabalho para o seu município, para a sua região. Ele já estava trabalhando. Agora, o porquê que tem que deixar o legislativo, por que tem que deixar o parlamento para querer vir ser prefeito? É uma pergunta que fica no ar. Eu sei a resposta. O ouvinte, o eleitor, é que tem que entender e ter a resposta para si, né? Então, eu assumo mais uma vez a responsabilidade de dizer: infeliz foi Sérgio Emílio em 89, infeliz foi Márcio Reinaldo quando resolveu sair da Câmara dos Deputados para querer vir ser prefeito de Sete Lagoas, e infeliz foi Douglas Melo quando resolve, pela segunda vez, querer ser candidato a prefeito, usando um argumento que quer trabalhar mais para o Sete Lagoas, porque trabalhando já estava. Nos lembramos muito bem que Douglas estava deputado, resolveu apoiar a chapa Leone do Willi para prefeito em 2016, né? A chapa Leone do Willi foi feliz, conhecemos a história, veio em 2020, disputou a prefeitura, perdeu as eleições para do Willi, que estava candidato à reeleição, foi candidato a deputado novamente, foi eleito, assumiu para si a responsabilidade de quem votou, de quem o eleger deputado estadual, assumiu a responsabilidade para si, tanto por 100% da população de Sete Lagoas e região, voltou para a Assembleia Legislativa, deixa o mandato no meio do caminho para vir ser prefeito de Sete Lagoas. São comentários políticos que a gente faz, são conotações políticas no quesito construtivo. Estamos conversando, nos entendendo, sem querer, no sentido destrutivo, trazer aqui essas lembranças, essas opiniões aqui nos microfones dessa rádio. Daniel, eu até espero que essa lua de mel seja duradoura,
né, da união do grupo do prefeito Douglas com o grupo do ex-prefeito Duílio de Castro. Porque você se lembrou bem, em 2016 era um único grupo. Era o grupo então liderado pelo deputado estadual Douglas Melo, que tinha nele lideranças como Emílio Vasconcelos, como Leônio Maciel, como o próprio Duílio de Castro, e que partiram para a eleição do Leônio com o Duílio de vice. Foi uma chapa vitoriosa. E, infelizmente, pouco tempo depois houve o racha, o rompimento do Douglas, que era o grande líder político desse movimento, com o Leônio e com o próprio Duílio, melhor dizendo. Agora, houve realmente, novamente, melhor dizendo, uma união. O Douglas e o Duílio voltaram a se falar, sentaram, acertaram o apoio do grupo do Duílio à candidatura, ao grupo do Douglas Melo, e o Douglas saiu vitorioso. Você acha que tem solidez essa união? Você acha que essa união agora é duradoura? Você acha que isso aí, por bem de Sete Lagoas, vai perdurar? Ou você ainda vê fragilidade nessa união de grupos entre Duílio de Castro e Douglas Melo? Vejamos. Todas as eleições que o Douglas fora candidato a deputado estadual, eu em particular, você em particular, votamos no Douglas para deputado estadual. As outras eleições que o Douglas foi candidato a prefeito, eu não votei. Não contra a sua candidatura, mas sim o posicionamento político da cidade e da região. Sempre naquela intenção que a cidade e a região não poderia ficar sem deputado estadual, bem como não poderia ficar sem deputado federal. Houve, o ano passado, fragilidade que eu agora, novamente, assumo a responsabilidade de assumir para cima de mim. Houve a responsabilidade de Duílio de Castro Faria de não ter construído, de não ter solidificado uma liderança política que disputasse as eleições do ano passado, para que vencer as eleições e que o Douglas continuasse na Assembleia Legislativa. Eu sempre vou dizer isso. O meio político, nós da política, nós de agremiações partidárias, nós que acompanhamos a política no dia a dia, em todas as horas, em todos os minutos e segundos, a gente sabe o que acontece, o que deixou de acontecer. E eu não posso afirmar agora, nesse momento, que esse grupo vai solidificar. Por quê? Duílio de Castro Faria deixa de ser prefeito dia 31 de dezembro do ano de 2024. No período eleitoral, ele transfere o seu grupo político, ele transfere os partidos políticos com seus filiados, lideranças políticas partidárias, lideranças políticas da comunidade, para fazer uma frente para apoiar a candidatura do Douglas Melo. Eu disse minutos atrás, vou repetir. Douglas Melo não foi eleito porque o Duílio apoiou. O apoio de Duílio ajudou, claro, óbvio. Mas quem levou o resultado das eleições fomos nós, filiados, candidatos a vereador. Essas pessoas é que são os principais cabos eleitorais. É público e notório para nós, filiados que fomos candidatos a vereador, que levantar e levar o nome do Douglas não foi fácil. E um dos motivos seria esse, que Sete Lagoas e região não poderia ficar sem deputado estadual. Então, se esse grupo partidário vai continuar, se ele vai solidificar ou se ele vai se desfacelar, isso está na mão de uma pessoa, de uma única pessoa. Se chama Douglas Jefferson Soares Stanislau. Está na mão dele.
se ele vai continuar o grupo, se ele vai solidificar o grupo, se ele vai continuar a agregar esse grupo, ou como se diz lá no meio rural, se ele vai jogar os pés. Aí o grupo se desfacela, aonde poderá vir uma nova liderança, quem sabe até o próprio Duílio, a gente não sabe, e vai conseguir aglomerar esse grupo novamente para continuar com esse grupo político. Então, na atualidade hoje, essa responsabilidade está na mão do Douglas. É ele que vai denotar se esse grupo continua ou não. E foi o que eu disse há minutos atrás. Ele já assumiu a prefeitura deixando o grupo meio desfacelado. Ele assumiu a prefeitura dia 1º de janeiro. Não tem nem 2 meses de governo ainda. Não. Isso é utopia. As eleições foi dia 6 de outubro. No dia 6 de outubro sabia-se quem era o prefeito eleito. Então, a partir do próprio outubro, do próprio novembro, do próprio dezembro, ele já construía o seu corpo técnico, o seu corpo político, o seu grupo que iria governar Sete Lagoas a partir de 1º de janeiro desse ano de 26. Então a responsabilidade, meu amigo Juarez, está na mão dele. Se esse grupo continua, se ele firma ou se ele desfacela. Bem, ouvintes da Cultura, nós estamos caminhando já para a reta final do programa Sem Censura. Hoje, o meu convidado, o convidado do programa Sem Censura, é o político, é o líder agrícola Daniel Salvador de Almeida. E, Daniel, a pergunta que eu te fiz com relação a essa cisão ou essa longevidade do grupo político do atual prefeito Douglas Mello foi em função de um movimento que ocorreu na semana passada. Eu não sei se você viu ou se passou desapercebido a você e a grande parte do mundo político. Um dos principais secretários do governo do Duílio de Castro, que era o doutor Edmundo, uma grande liderança que foi ventilada até como provável candidato a prefeito ano passado, ele estava participando aí do governo do Douglas Mello, parece como secretário adjunto, e o doutor Edmundo se demitiu, ele foi exonerado a pedido do cargo que ocupava. Você acha que isso aí pode ser um indício de insatisfação, um indício de racha, ou é uma coisa mais pessoal do doutor Edmundo que não representa necessariamente a ruptura de um grupo? Juarez, eu conheço o doutor Edmundo, conheci ele naquele período eleitoral do ano passado, e eu vi no Edmundo uma pessoa sensata, equilibrada, responsável, com visão futurista, de tamanho conhecimento técnico, jurídico, político. E te digo com sinceridade que eu, no lugar do Edmundo, nem aceitar ser adjunto tinha aceitado. Porque você está em um governo como secretário. Você participa de um movimento político aonde você é colocado como propenso candidato a prefeito, porque havia condição técnica da parte dele para isso. Ele não tinha naquele momento popularidade suficiente, mas poderia sim, com a ajuda de Duílio, com a ajuda do grupo político, de alavancar, levantar, levar o nome dele para os eleitores de Sete Lagoas, e quem sabe ele não estaria hoje como prefeito. De igual forma, o doutor Caio Dutra, houve ali algumas movimentações, reuniões, que eu infelizmente não participei. Agora, no quesito econômico-financeiro, o Edmundo não precisa. No quesito político-partidário, eu não teria no lugar dele nem aceitado ser adjunto. Se era para o Douglas manter ele no grupo, se era para o Douglas, se fosse da vontade do Douglas, que
que o Edmundo continuasse no grupo, ele teria no mínimo que se manter o Edmundo como secretário. Ele pegaria o que ele queria lá, não sei, talvez, e colocaria como adjunto. Para quem sabe no futuro próximo haveria uma modificação, uma troca, uma mexida no primeiro escalão do governo, dentro de uma reunião, dentro de uma conotação política de ser razoável, do pleno consenso, para estar mexendo. Mas logo de início, você deixar de ser secretário para ser adjunto, eu não teria nem aceitado ser. Bem, Daniel, nós caminhamos aqui para o final, estamos no minuto final do programa. Eu queria agradecer você por ter aceito nosso convite, por ter vindo até aqui o Estúdio da Cultura, participar do nosso programa, e queria que você despedisse aí dos ouvintes da cultura, desse a sua mensagem final. Meus ouvintes da cultura, gente santo-lagoana, merecedor do nosso carinho, nosso respeito, nossa consideração. Meu amigo Juarez, a gente ouve, a gente escuta, a rua afora. Eu rodo essas Sete Lagoas dos Quatro Cantos e o miolo do meio. Conversamos com N pessoas e o entendimento nosso hoje é que o grupo do Douglas, de fato, esse grupo que o Duílio pegou, tirou da mão de si, colocou na mão do Douglas, de fato, hoje, agora, esse grupo está rachado. Sim, ele está rachado. Nos é uma satisfação enorme voltarmos ao estúdio, aos estúdios da Rádio Cultura. É uma satisfação enorme estar aqui, levando para a gente santo-lagoana as nossas ideias, as nossas opiniões, né? E estamos à disposição, voltamos assim que ser convidado novamente, e é uma satisfação mais uma vez enorme voltar aos estúdios da cultura. Bem, gente, foi mais um programa Sem Censura. Estivemos aqui hoje com Daniel Salvador, nosso convidado. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela sintonia e dizer que o Sem Censura volta amanhã. Um abraço a todos. Tchau, gente!